Graça e paz. Eu sou Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração. Amém? Eu gostaria de convidar você para nós estarmos participando de mais um vídeo. Hoje é um tema que nós vamos estar falando sobre a necessidade de nós estarmos vigiando e orando, né? Vigiar e orar. Por que esse alerta? Porque os dias são maus e a palavra do Senhor vai nos dar a instrução da necessidade que nós temos de vigiar. Vigiar no que? Em tudo. Vigiar na forma como nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pensando e até mesmo naquilo que nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, nós precisamos ter o que? Uma vigilância. Não adianta você apenas orar se você não fazer a parte de vigiar, vigiar o que acontece ao teu redor, vigiar como está a tua vida, como está a tua conduta, a tua caminhada, né? Você precisa ter esse entendimento. E é isso que vamos falar um pouco hoje sobre isso, sobre a necessidade de vigiarmos e orarmos. Porque essa foi a instrução que nos foi dada. E tem o porquê dessa instrução. Porque muitas pessoas estão sempre orando, mas elas não estão o quê? Vigiando. E o que é vigiar? Vigiar é estar alerta. O nosso Senhor, Ele está voltando. E eu acho que todo mundo já tem entendido e até percebido isso, porque os sinais estão ali, né? As coisas acontecem e falam por si só. Nós estamos vendo a situação que está no Rio Grande do Sul e a tendência não é, infelizmente, não é que melhore, mas é que mais coisas assim aconteçam, mais desastres, né, da natureza, coisas nesse sentido vão acontecer. Por quê? Porque isso é bíblico, isso está na palavra, isso vai acontecer. Então nós temos que estar o que? Vigilantes, nós temos que estar o que? Alertas. Os sinais estão aí. E não adianta a gente achar, não, vai mudar, vai melhorar, não. Cada vez mais vai se estreitar mais a situação. Para que a gente possa o quê? Para que a gente possa entender que o Senhor está permitindo todas essas coisas para que a gente venha vigiar, para que a gente venha estar alerta, estarmos sóbrios e não estarmos como as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, as pessoas que não esperam pela volta de Jesus, as pessoas que estão dispersas, dormindo. Elas não têm entendimento, não conseguem ler as placas, as instruções que o Espírito Santo vem nos alertar a cada dia, para que a gente possa, o que a gente possa despertar para esse tempo, para essa realidade. Amém? Nós não sabemos o dia nem a hora, isso somente cabe ao nosso Senhor. Mas os sinais estão cada vez mais notáveis, visíveis. E não podemos negligenciar, não podemos simplesmente dizer que isso não está acontecendo. Não podemos simplesmente fazer vista grossa para tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer a cada dia. E nós, como igreja, nós temos que tomar uma posição em relação a tudo que nós estamos vendo acontecer, né? Em cima do céu e embaixo na terra. Os sinais estão aí. O Senhor disse que aconteceria, que isso é bíblico. Se a gente for se aprofundar na palavra, a gente vai ver que tudo isso que está acontecendo, esses desastres físicos na natureza, tudo isso é algo que vai, o pecado, a iniquidade, a maldade, né? As coisas estão tão assim, como é que eu posso falar? Tão abertas. Antes havia um pouco de censura, agora não tem mais censura nenhuma. As pessoas, elas querem descaradamente expressar o seu pecado e não se incomodam, não estão nem aí. Não há mais o que? Muitos já perderam a moral, já perderam o temor. É isso que nós estamos vendo a cada dia acontecer. Então, que a gente venha estar orando, meditando sobre a palavra, continuamos buscando ao Senhor, porque como a palavra do Senhor mesmo diz, aquele que é santo, que se santifique-se mais, e aquele que é sujo, que se suje mais, porque o Senhor está voltando. Então, que a gente venha ter esse entendimento, e eu queria convidar você para estar orando comigo, né? Que você possa estar curvando a tua cabeça, a gente vai estar orando pelas nossas vidas, pedindo ao Senhor para nos dar a instrução necessária, nos alertar, nos ajudar, nos capacitar, mas também vamos interceder pelas famílias, pelas pessoas lá no Rio Grande do Sul que ainda estão passando por essa situação. Louvo a Deus que muitas igrejas estão, né, se posicionando para abençoar a nossa igreja mesmo,
Nosso ministério mesmo foi um que se posicionou em ajudar. Então, estamos levando lá mantimentos para a igreja onde nós congregamos, para a igreja sede. E é isso, a gente tem que se compadecer, como foi aquilo que eu compartilhei no vídeo passado. Nós precisamos nos compadecer, nós precisamos nos importar, nós precisamos ter as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus quando ele esteve aqui na terra, porque foi isso que ele nos ensinou, foi esse exemplo que ele nos deu, e nós temos que tomar agora, né, o mesmo caminho que ele tomou, andar nos seus passos, né? Amém? E que a gente possa estar orando agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão, Senhor, a Ti por conta, Senhor, das coisas que nós falamos, pensamos, das coisas que fazemos e deixamos de fazer, que muitas vezes não Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, porque somos falhos, somos fracos, Pai, somos incapacitados sem Ti. Mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o socorro bem presente no dia da nossa dificuldade. Nós cremos em Ti, confiamos a Ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos a Tua intervenção. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, no decorrer deste dia. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a colocar em prática a cada dia a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja sempre, Senhor, em nome de Jesus, como uma semente, Senhor, oh, Papai, germinada numa terra fértil, e que essa terra fértil, Senhor, recebendo essa semente, ela possa, Senhor, em nome de Jesus, germinar, dar frutos, Pai, e que esses frutos permaneçam até a Tua volta, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda agora nesse momento, vai repreendendo sobre as nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que Te desagrada, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ouvir, Senhor, e obedecer, Pai, Yeshua Mahashi, a Tua palavra, o Teu ensino e os Teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que nós possamos, agora que nós oramos e pedimos ao Senhor pela sua intervenção sobre as nossas vidas, para que Ele nos capacite, para que Ele nos ajude. Eu gostaria de convidar você, né, ainda na mesma força, no mesmo ânimo, que a gente venha estar abrindo lá em 1 Pedro 5, a gente vai estar lendo o versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Amém? Então a gente tem que entender e não esquecer de quem é o nosso real adversário. Né? A gente muitas vezes atribui as nossas lutas a um governo, a oportunidade que não nos foram dadas. A gente começa a atribuir as nossas lutas, as nossas dificuldades, as circunstâncias, as situações, quando na realidade a nossa luta real é contra Satanás, é contra o nosso maior adversário, é o diabo, continua sendo. E a única intenção que ele tem, e ele tem o seu tempo ali cronometrado, porque Jesus está voltando, é nos destruir, é nos tirar do foco, é nos tirar da presença de Deus, é nos impedir de viver uma vida eterna com o Pai. Essa é a intenção dele, essa é a sua missão, porque ele já está condenado, ele já está derrotado sim, mas ele continua tentando fazer com que a gente saia do propósito que Deus tem para nós. E, infelizmente, muitas pessoas acabam cedendo às suas investidas, acabam deixando que ele as engane. Então é por isso que nós precisamos estar o quê? Alicerçados na palavra, em obediência ao Senhor. Porque a gente fala assim, não, mas o diabo ele está derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Não é bem assim que a palavra nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina claramente resistir ao diabo, né? Mas, primeiramente, a gente precisa o quê? A gente precisa se submeter a Deus. Submeta-se ao Senhor. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo.
e ele vai fugir de você. Então, se uma pessoa não está se submetendo a Deus, não está se submetendo ao governo de Deus, não está obedecendo, não tem uma vida de verdade na presença dele, uma vida onde há, sim, todos os dias, a manifestação da santificação, essa pessoa, ela não tem como estar colocando o diabo debaixo dos pés dela e nem resistindo às suas investidas, né? Nós somos tentados pelo mau desejo do nosso coração. E nós sofremos também junto com isso a influência maligna, essa influência maligna, essa investida, porque ele tentou, ele foi, sabe, tão descarado que ele foi tentar Jesus. Ele sabia que Jesus é o Filho de Deus, ele foi tentar Jesus. Agora, se ele tentou Jesus, se ele foi no deserto lá tentar Jesus, ofereceu para ele riqueza, ofereceu para ele status, ofereceu para ele poder, né? Se ele foi lá oferecer tudo isso para Jesus, você acha que ele não vai investir contra as nossas vidas? Você acha que ele não vai tentar nos tirar do foco e da presença do Pai? Ele tentou contra o Filho de Deus, ele tentou contra Jesus e ele sabia muito bem que era Jesus, Jesus tinha poder e autoridade, mesmo assim ele não deixou de tentar Jesus, então ele vai nos tentar, ele está sempre nos tentando. Mas se nós nos submetemos à vontade de Deus, assim como Jesus se submetia à vontade do Pai, nós temos forças para o quê? Para resistir às suas investidas, resistir àquilo que ele tenta fazer para nos enganar, para nos afastar, porque ele é mentiroso. E a palavra do Senhor diz que desde o princípio ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. É por isso que nós, cristãos, não podemos ter nenhum contato com a mentira. Da nossa boca precisa sair sempre a verdade, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa não o Senhor falar assim, o Senhor entende uma mentira que não foi por mal. Não existe, a mentira, ela é a manifestação maligna, porque ela é aquilo que o diabo faz. E ele é chamado de pai da mentira. Então muitos cristãos estão sendo enganados, equivocados quando acham que podem mentir, e uma mentira que não é tão grave, né? Ela pode favorecer ali a sua vida com Deus, pois não, ela não vai favorecer a sua vida com Deus, ela vai atrapalhar a sua vida com Deus. Ela vai te tirar da presença de Deus. E é isso que nós precisamos ter entendimento em relação a isso. Amém? Então o Senhor diz para que nós sejamos vigilantes. Vigilantes com o quê? Com a nossa vida, com a nossa conduta, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo. Nós precisamos estar vigilantes, alertas. O Senhor, ele nos dá essa instrução porque o nosso adversário, ele está nos observando, ele está ao nosso derredor, ele está rugindo como um leão, tentando nos devorar. Isso não é brincadeira. Tem crente achando que é brincadeira, que servir a Deus é brincadeira, que o diabo não está nem aí para a nossa vida, mas ele está sim. Ele quer nos tirar da presença de Deus, ele não quer que a gente vá viver eternamente com o nosso Deus no céu, ele quer nos condenar junto com ele, porque ele é um condenado. Então agora o único foco dele é levar o máximo de pessoas que ele puder com ele, porque é assim a forma que ele acha que ele vai se vingar de Deus. Então, nós somos agora o foco dele. Ele tem um foco, e o foco dele é tentar, de alguma forma, nos tirar da presença do Pai, nos levar para o inferno junto com ele. Por quê? Porque é a forma que ele tem, assim, de... eu não vou ter salvação, mas o máximo de pessoas que eu puder levar junto comigo, eu vou levar. Ele se focou nisso, e essa é a missão dele, né? Essa é a sua missão, esse é o seu foco, é destruir a minha e a tua vida. E a gente muitas vezes está brincando, a gente muitas vezes está aí disperso, achando que não, que ele vai dar um descanso pra gente. Ele não vai dar um descanso pra gente, não. Se a gente não orar, a gente não se consagrar, a gente não buscar viver uma vida em santificação, buscando a presença de Deus, obedecendo, a gente vai sim ser conduzido ao inferno, e sem perceber muitas vezes. É a mesma coisa que você pegar e você colocar você pegar uma panela com água quente, bem quente, pegando fogo, aquela panela com água quente ali, e você pegar uma rã e você jogar aquela rã na panela. Quando aquela rã sentiu o calor daquela panela, ela vai pegar e vai pular com tudo, porque ela sentiu o calor, ela sentiu, machucou, queimou a pele dela, ela vai pular, não vai ficar na panela.
Agora, se você pegar e colocar a água ali, fria, e colocar a rã dentro e deixá-la lá, e aí você ligar o fogo no baixinho e aquela água vai começar a aquecer aos pouquinhos, ela não vai sentir aquele impacto do começo quando você pega e joga numa água fervendo. Ela vai ser cozinhada ali, ela vai morrer sem perceber, porque ela foi se acostumando com aquela água que foi esquentando, esquentando até o ponto dela estar cozinhando e ela nem perceber que está sendo cozinhada. E é exatamente isso que é uma das estratégias que o inimigo tem usado. Ele tem, sabe, de forma sutil, de forma bem leve, sabe, sapatinho de algodão, e muitos cristãos estão indo, né, caindo no seu laço, caindo na sua cilada, entrando de gaiato mesmo nas suas armadilhas. Então a gente precisa estar vigiando. Vigia, crente. Crente precisa andar alerta, precisa ser vigilante. E nós precisamos vigiar. Os dias não são bons, os dias são maus, a palavra do Senhor diz. Então andai sóbrio e não andai como os nécios, sem entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É necessário que a gente venha mudar a nossa conduta se nós não estamos nos conduzindo como o Senhor deseja. É necessário que a gente venha mudar o que a gente está vendo, se aquilo que nós estamos vendo não está nos edificando. É necessário a gente observar qual a voz que nós temos ouvido, quem está nos governando, quem está nos direcionando, quais são as nossas amizades, quais são o nosso ambiente familiar, como que estão as coisas dentro da nossa casa. Observar como que está a conduta dos nossos filhos, como que está a conduta do nosso cônjuge. Observar, pedir para que o Senhor nos deixe alerta em relação a esses detalhes, porque o inimigo, muitas vezes ele não consegue em uma pessoa, aquela pessoa se consagra, aquela pessoa ora, aquela pessoa busca, né, a presença do Pai, então aquela pessoa está sempre ali se revestindo, mas ele vai aonde? Ele vai aonde ele pode alcançar, onde tem brecha. O inimigo, ele ama e ele age sim por conta de brecha. E o que é brecha? Brecha é você não estar vigiando, não estar orando, não estar alerta a como está a tua conduta. Brecha, qualquer tipo de brecha, qualquer tipo de fenda. Ele não precisa de uma porta aberta para que ele possa entrar no mundo espiritual. É dessa forma. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Observando um leão, ele é assim, quando ele vê a sua presa, ele avista a sua presa, ele fica ali se aproximando devagarzinho, sem fazer barulho, até que ele possa chegar e dar o bote na pessoa, na presa, em quem ele está ali, né, vigiando. E é isso que acontece conosco, e muitas vezes nós estamos dispersos. Nós estamos, muitas vezes, sem entendimento do quanto isso é sério e vivendo de qualquer forma e de forma relaxada em relação ao quê? A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, porque é isso que importa. Não é o quanto você faz dentro de uma igreja, porque muitas vezes as pessoas elas confundem as coisas. Não, mas eu faço um monte de coisa, mas é tua vida. E o quanto você está se dedicando ao seu relacionamento com o Pai. Enquanto você está sendo sincero com Ele. O quanto você está abrindo o seu coração para que Ele de verdade conduza os teus sentimentos, os teus pensamentos e transforme você a cada dia. É isso que nós precisamos estar observando em nossas vidas. Amém? E a palavra do Senhor também vai dizer em Efésios 6,12: pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, o governo, as autoridades e os poderes que dominam completamente o mundo de escuridão. Então, isso é algo que nós precisamos estar nos atentando, porque muitas vezes nós estamos confortáveis no nosso relacionamento com Deus. Nós não estamos vigiando, nós vemos um monte de coisa, nos alimentamos de um monte de coisa. Eu falo alimento espiritual.
E a gente muitas vezes está ali perdendo nosso tempo, e é verdade, a gente não pode ficar perdendo, desperdiçando o nosso tempo com aquilo que não vai nos edificar, com aquilo que não vai nos aproximar do Pai. É necessário que a gente venha estar vigilante, venha estar alerta. O Senhor nos traz esta mensagem através desse vídeo, para estarmos alertas, vigiando e orando. Porque não adianta a gente, foi aquilo que aconteceu com Pedro. O próprio Jesus falou assim: Pedro, Satanás me pediu para cirandar você, para peneirar você, para ele poder ali estar vendo, e ele está nos observando. Ele vai no nosso ponto forte? Não, ele vai no nosso ponto fraco. Ele conhece as nossas fraquezas porque ele fica nos observando. E quando ele nos observa orando, quando ele nos observa obedecendo, quando ele nos observa temendo ao Senhor e colocando em prática a sua palavra, ele está vendo que realmente nós temos compromisso com Deus. Temos relacionamento com Deus, quando de fato desejamos que ele nos transforme. Mas se ele está nos observando e a gente está ali disperso, sabe? Fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que vai nos edificar, com aquilo que vai nos ajudar a vencer os problemas, as dificuldades, porque muitos são fracos, doentes, estão enfermos, porque eles não têm vida com Deus de verdade, vivem de forma superficial, de forma religiosa. Religioso não entra no céu. Superficial não entra no céu, não aguenta a investida do diabo na sua vida. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a sua casa, ela está fundada sobre areia, ela afunda. Mas se você tem uma vida sincera, uma vida autêntica na presença do Pai, você busca por Ele, você deseja ser transformado, a tua luta é contra o pecado, é contra o diabo e as suas investidas, então sim, você está sendo um guerreiro de Jesus, você está nessa luta de verdade. Então você vai sim ter dificuldades, porque a palavra do Senhor não nos isenta de dificuldades, de luta. Mas ela nos dá a certeza: eu estou contigo. Mas ele está com quem? Com aquele que verdadeiramente está nele. Porque muitos dizem que estão com ele, mas não estão. Apenas falam, né? Os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. O que adianta? Então que a gente venha vigiar, que a gente venha observar como está a nossa vida como cristão. A gente tem que chegar no momento, pegar assim, sabe? E colocar os nossos sentimentos, colocar os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo ali em cima da mesa, na balança, e falar assim: peraí, agora eu vou observar como está sendo a minha conduta. Eu estou de fato fazendo aquilo que agrada a Deus? Eu estou sendo sincera de verdade com o Senhor, porque o Senhor, ele deseja de nós sinceridade. O Senhor diz que um coração quebrantado, um coração contrido, ele não resiste, mas o Senhor diz que ele resiste e ele rejeita o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que acha que não precisa ser mudado, que está perfeito, que não tem nada a ser acrescentado para ele, que conhece toda a verdade, que já sabe e acha que a sua verdade é a verdade, quando a verdade, na verdade, é a palavra. A palavra de Deus é verdade. Então, se a minha vida, se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou pensando, se aquilo que eu estou declarando com os meus lábios está de acordo com a palavra de Deus, então eu estou de fato vivendo em sinceridade com o Senhor. Mas se eu falo uma coisa e a Bíblia diz outra, se eu penso uma coisa e a Bíblia diz outra que eu devo pensar, e se eu faço coisas que a Bíblia me condena a fazer, então eu não estou sendo sincero. Eu não estou sendo verdadeiro. Então é necessário que a gente observe a nossa vida, observe a nossa conduta, e a gente precisa vigiar. Vigiar sempre, né? E continuar orando, né, por nós, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos irmãos, para que o Senhor ajude, para que o Senhor sustente, para que as escamas caiam dos olhos. Se desafie, fala: Senhor, abre os meus olhos espirituais, né? Porque nem todo mundo quer ver nada. Não, eu tenho medo, eu vou ver. Não, e você não acredita naquilo que é uma real. Você tendo medo ou não, acreditando ou não, o mundo espiritual, ele existe e é real, tão real quanto esse que nós conseguimos, né,
contemplar com os nossos olhos. A diferença é que nem todos querem acreditar, mas acreditando ou não, ele está lá, ele está acontecendo. E o diabo quer mais é que você não acredite mesmo. Ele quer mais que você nem se interesse por isso, que você só viva a vida aqui. O Senhor nos ensina que maldito é o homem, miserável é o homem que só espera por essa vida, que só acha que tudo se resume nisso. E não, nós temos uma vida eterna. Então é necessário que a gente se posicione, que a gente vigie e que a gente ore. E em todo tempo a gente precisa estar alerta àquilo tudo que está sendo falado através dos acontecimentos. Amém? E é isso que eu gostaria de compartilhar com você, que peço que você continue orando pelos nossos irmãos, orando, clamando pela intervenção ali de Deus na vida deles, porque eu não estou nem querendo mais assistir, porque é muito triste. Você vê relatos, você vê situações que de verdade assim, entristecem nosso coração. Mas nós, como cristãos, precisamos nos entristecer mesmo, precisamos nos compadecer mesmo. Era isso que Jesus fazia e é isso que ele espera que a gente faça também. Então a gente venha se colocar no lugar daquele que está passando por luta, por dificuldade, intercedendo, clamando e pedindo a intervenção do Senhor em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.